Bom, prazer, meu nome é Júlia, eu tenho 18 anos e a minha história com o encontro com Jesus começou desde pequena. Eu nasci na igreja, cresci na igreja, né? E desde pequena eu escutava as histórias da Bíblia, então eu já sabia a história de Moisés, de Noé, a história até de Jesus mesmo. Decorava alguns versículos, porque as tias entregavam balinhas para a gente se a gente decorava. Então, eu decorava bastante versículo. E a minha mãe, ela sempre incentivou eu e meu irmão a estar participando da igreja. A gente sempre vinha na igreja. Aí da gente, se a gente falasse que não queria ir na igreja. Ela sempre estava firme, levando a gente na igreja. E então ela começou a me colocar na escola de teclado. Eu comecei a tocar teclado. Entrei na equipe de louvor da igreja. Então, eu sempre participava da igreja. Quando tinha peça, que me chamavam para fazer peça, eu participava da peça. Quando me chamavam para ajudar com as crianças, eu ia lá. Só que eu não entendia porque eu estava fazendo aquilo. Eu fazia mesmo porque era obrigação e eu não queria desapontar minha mãe, né? E, e aí chegou minha fase da adolescência, né? Com uns 12, 13 anos que eu comecei a servir mais na igreja, né? E eu digo que nessa fase existia duas Júlias. Uma que era a dos domingos, que servia na igreja todos os dias, participava de todas as coisas. E a outra que era a da semana, que era totalmente ao contrário do que era no domingo. E então essa Júlia do domingo era como se fosse um papel que eu interpretava dentro da igreja, só para mostrar que eu era uma cristã, só que eu era totalmente ao contrário. E durante a semana, na escola, eu vivia totalmente uma coisa nada a ver. E aí eu me lembro que o meu maior problema que eu tinha era em questão de relacionamentos. Então, eu tentava suprir uma carência, uma solidão, através de relacionamentos com pessoas. E, e é isso. E aí teve um dia que eu fui numa igreja e o pastor de lá, ele me convidou para fazer uma viagem missionária. E isso foi em 2017, no final do ano de 2017, quando eu tinha uns 15 anos. E aí eu falei, pastor, vou pensar se eu vou ou não vou, porque eu estava nessa vida de um pé lá, um pé cá, então eu pensei bastante. Até que uma noite minha mãe me chamou para conversar e falou assim, Júlia, você vai ter que decidir agora. Ou você vai para a viagem missionária servir a Deus, ou você vai continuar nessa sua vida. E aí eu demorei muito para decidir, e com muita dor no coração e tristeza, eu escolhi ir para a viagem missionária, só por não decepcionar a minha mãe, né? E eu não saberia que Jesus, eu ia mudar minha vida lá. E aí fui para a viagem missionária em janeiro de 2018. E em uma das noites, o pastor que coordenava lá a viagem, ele fez uma dinâmica. A qual da dinâmica eu já tinha feito quando eu era menor em um dos acampamentos da igreja. E eu vou contar essas duas visões. A dinâmica era o seguinte, a gente entrava em uma sala, falava que a gente ia entrar numa sala, e a gente ia conversar com alguém. Parece doideira. E quando eu era pequena, eu via as pessoas saindo dessa sala chorando e não entendia nada do que estava acontecendo. Bom, vou ver lá o que está acontecendo dentro daquela sala. Eu entrei dentro da sala e encontrei um espelho. Aí eu falei assim, vou procurar se tem alguém dentro do banheiro. Não tinha ninguém dentro do banheiro. Aí eu falei assim, bom, faz 3 segundos que eu entrei dentro da sala. Vou ficar mais um tempinho aqui para as pessoas não perceberem nada. Enfim, eu saí. E aí, na viagem missionária, esse mesmo pastor, ele fez essa mesma dinâmica, só que eu me olhei com outros olhos. Quando eu me olhei no espelho, parece que caiu a minha ficha. Eu vi o tanto que eu era pecadora, passou todos os pecados dentro da minha cabeça. Eu entendi o que era pecado. Eu sabia o que era pecado dentro da igreja, mas eu entendi o que era na minha vida, o que era pecado.
E, ao mesmo tempo, eu sentia um amor de Deus por mim, olhando naquele espelho. E eu entendi o significado do porquê Cristo morreu por mim na cruz. Claro que eu já escutava as pregações, escutava as tias falando, mas eu só conhecia porque elas falavam. E aí, quando eu olhei no espelho, eu entendi realmente o que era o sacrifício de Jesus por mim. E aquele dia eu passei horas chorando, com vergonha dos meus pecados, mas sendo grata a Deus por Ele ter feito isso por mim. E isso aconteceu nas férias escolares, né? Desculpa. Nas férias escolares em janeiro, né? E aí, quando eu voltei para a escola, eu contei para as minhas amigas o que Jesus tinha feito na minha vida. E aí as minhas amigas não entenderam nada. Falou, Júlia é crente? Não, Júlia não mudou. E aí eu fui mostrando conforme as minhas atitudes dentro da escola. E muitas pessoas se afastaram de mim. Tanto que até o terceiro colegial eu fiquei com menos amigos possíveis. E eu me lembro de uma vez, quando eu voltei dessa viagem missionária, que eu estava muito ansiosa para falar de Jesus para as pessoas, né? E aí, para começar a falar do Evangelho, tem um método que a gente usa, que é uma pulseirinha do livro Sem Palavras. E aí eu comprei, fiz as pulseirinhas e tirei uma foto para postar nos status do WhatsApp. E aí, no dia seguinte, várias pessoas da escola, pessoas que nem falavam comigo, chegavam em mim e perguntavam, Júlia, o que é aquela pulseira? Me conta sobre essa pulseira. E foi, várias oportunidades de falar do Evangelho para outras pessoas. E o mais legal foi que essas pessoas vieram me pedir mais pulseira para contar essa história para outras pessoas. Aquele dia eu não sei o que eu senti, eu fiquei muito feliz por ser um instrumento nas mãos de Deus, né? E aí eu vou ler um versículo aqui que fica em Jó 42, 5, que resume completamente o que eu sinto em relação ao meu testemunho. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Isso é exatamente o que passava através da minha vida. Eu cresci na igreja escutando várias histórias, só conhecia, mas depois que eu tive esse encontro com Jesus, realmente, eu conheci Ele, comecei a passar a viver para Ele. Claro que isso é um processo, eu ainda erro muito e eu preciso de muita mudança, mas hoje em dia é só a caminhada para o céu. Amém, Amém, Júlia. Obrigado, né, por ser tão jovem, ter essa coragem de compartilhar com todo mundo a forma como você chegou a Cristo, como você o conheceu, entregou a sua vida a Ele. Tenho certeza que vai abençoar a vida de muitos jovens. Deus abençoe vocês que nos acompanharam até aqui, você que nos acompanha até aqui. O que nós estamos fazendo é entregando a você aquilo que nós recebemos, que é a mensagem do Evangelho, que anuncia que Cristo veio morrer na cruz pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia e nos fez essa promessa, a promessa de vida eterna e uma promessa de transformação, de se tornar a sua imagem. E eu tenho certeza que essas histórias conectaram com a sua vida, e mesmo que talvez não tenha conectado com aquilo que você está vivendo, a sua história também pode ser transformada por Cristo Jesus. Basta você receber Ele pela fé. E na descrição desse vídeo tem um texto que eu gostaria que você estivesse lendo e uma oração também para que você entregue a sua vida para Jesus. E se você quer saber mais sobre isso, aprender mais, nós estamos à sua disposição. Então, na descrição também tem aí o meu contato para que você possa falar comigo. E eu vou ter muito carinho, vai ser muito legal poder se encontrar com você através de alguma plataforma digital. Ou se você for da nossa região aqui, que eu vou informar para você quando você entrar em contato, até ter um encontro pessoal com você para estar ensinando mais acerca de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado. E se você foi tocado, compartilhe esse vídeo com outros também
que ainda não conhecem Jesus Cristo, que precisam ter a sua vida transformada por Ele. Deus o abençoe. Amém?